Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Com fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, a sua glória descerá, e se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá, e se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, sua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, que maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Com fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, a sua glória descerá, e se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá, e se ouvirá um novo som de aleluia. Só a igreja, o som da festa, o som da festa. Som da festa vai subir, a sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá, e se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá, e se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Amém, aleluia.
um vazio, há uma sede, há uma fome no meu ser. Não suporto, eu me rendo, ó Senhor, vem me encher. Como cheguei aqui, não vou sair. Ó, faz transbordar tua alegria em mim. Eu vou te adorar com tudo que tenho. Eu vou te adorar com tudo que sou. Oh, 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 oh. Quero pão, quero água que alimenta a alma. Vem, Espírito, me transforma. Sinto a tua falta. Como cheguei aqui, não vou sair. Ó, faz transbordar tua alegria em mim. Eu vou te adorar com tudo que tenho. Eu vou te adorar com tudo que sou. Eu vou te adorar com tudo que tenho. Eu vou te adorar com tudo que sou. Santo, santo, santo é o Senhor. 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 Eu vou te adorar com tudo que tenho. Eu vou te adorar com tudo que sou. Eu vou te adorar com tudo que tenho. Eu vou te adorar com tudo que sou. Oh, 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 amém, glória a Deus. Nós viemos aqui para adorar ao Senhor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declara ao Senhor: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus, tu és amável, Senhor, só tu és digno. Para mim, luz do mundo, as trevas venceu, meus olhos se abriram para ver a beleza que o meu coração adora. Quero viver só para ti. Por isso nós viemos aqui, Senhor. Vim para adorar-te, vim
És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Rei de todo o universo, exaltado tu és, glorioso acima dos céus. Humilhou-se e veio à terra que criou, por amor pobre ele se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és, só tu és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca vou saber quanto custou para ver meus pecados naquela cruz. Nunca vou saber quanto custou para ver meus pecados naquela cruz. Nunca vou saber quanto custou para ver meus pecados naquela cruz. Nunca vou saber quanto custou para ver meu pecado naquela cruz. Vim para adorar-te, que tu és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Declare mais uma vez: vim para adorar-te. Estamos aqui, Senhor, para te adorar, para nos prostrar, Senhor, diante a ti. Só tu és o nosso Rei, tu és o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 17. Quinto livro da Bíblia. Título dessa mensagem: a primeira prioridade. Deuteronômio, capítulo 17, a partir do verso 14 em diante. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei,
como todas as nações que me cercam. Estabelecerás sobre ti o rei, que o Senhor teu Deus escolher entre os teus irmãos. Não poderás estabelecer como rei um estrangeiro, que não seja teu irmão. Ele, porém, não adquirirá para si grande número de cavalos, nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco adquirirá para si mulheres em grande número, para que o seu coração não se desvie. Não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si, num livro, uma cópia dessa lei, que está diante dos sacerdotes levitas. Conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus e a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir, e para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Amém. Senhor, que a Tua palavra seja aplicada através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, principalmente pessoas que estejam nesse auditório e nos vendo através da televisão, que ainda não têm o Rei Jesus em seus corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de adentrarmos propriamente ao texto, vamos fazer algumas conjecturas nesse preâmbulo que nos são importantes. Qual o melhor sistema de governo que poderíamos ter? Por exemplo, no nosso país, vivemos numa época em que existe a democracia. É o governo do povo para o povo. Sabemos que em muitos lugares existem outras formas de governo. O apóstolo Paulo, ele recomenda em Romanos capítulo 13 o seguinte: toda alma, isto é, toda pessoa, esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. E nesse capítulo 13, ele vai dizer sobre o porquê estar sujeita, o porquê se sujeitar. Em primeiro lugar, ele vai falar do castigo. Naquela época, era muito comum a pena de morte. E nós sabemos que em muitos países existe a pena de morte. Então, por causa do medo, do pavor, a pessoa, se ela desobedecer, infringir a lei, ela é castigada. Em segundo lugar, nesse capítulo 13, Paulo vai falar da consciência. Sempre nos escritos de Paulo, e nós vamos ver também nesse escrito aqui, que sempre há um degrau. Na palavra de Deus há um degrau. Nós saímos do vale e vamos subindo a uma montanha, onde podemos ter um panorama e um entendimento melhor
da palavra de Deus e da vontade de Deus. Então Paulo fala da consciência. Não faça isso, porque a tua consciência pode acusar. E depois, Paulo vai utilizar de um outro argumento, que é o amor. O amor que é derramado em nossos corações. E por último, o apóstolo Paulo vai dizer àquela igreja de Roma, por causa do Senhor Jesus Cristo, que vocês foram redimidos, vocês agora estão em Cristo, então procurem obedecer às autoridades constituídas por causa do Senhor Jesus Cristo. Então, esses 4 argumentos, o apóstolo Paulo, ele nos coloca. Pergunto novamente, qual seria o melhor sistema de governo que poderíamos ter? Se olharmos a história, nós vamos ver diversos tipos de governo. A história está aí para estudarmos, para pesquisarmos. E nesse período aqui, que foi escrito essa palavra, o governo era como para Israel? Quem pode me ajudar? Teocracia. Era uma teocracia. Teo, Deus. Deus reinava sobre o seu povo. Será que esse não seria o melhor governo para nós? Não é? Já pensou você não ter presidente ou presidenta, você ter Deus como seu governo, um governo teocrático? Então Deus dá essa palavra num período em que o povo de Israel estava para adentrar a terra prometida. Ainda eles iriam passar por vários anos até chegar no período de 1 Samuel, quando Samuel, que foi o último juiz em Israel, o povo começou a copiar os exemplos dos outros povos ao seu derredor, e o povo pediu para Samuel um rei, que constituísse um rei. Nós aqui no Brasil temos rei. Então por que existe o presidente mora em palácio? O palácio não é lugar de morar um rei? Nós temos o Palácio da Alvorada. Temos o Palácio Jaburu. O atual presidente mudou-se para o Palácio da Alvorada. E diz o noticiário que a única pessoa que gostou dessa mudança foi o seu filho. Por quê? Porque era um lugar muito amplo, cheio de quartos, deve ser, não tenho conhecimento. Então ele brincava, corria. Mas o presidente e a sua esposa saíram de lá, porque era um lugar que eles disseram um lugar meio assombrado. Então eles se recolheram novamente para o Palácio Jaburu. Vejam como a nossa realidade está bem próxima da palavra que nós acabamos de ler. Temos um presidente, mas esse presidente, ele vive como um rei, porque ele mora num palácio, tem toda uma infraestrutura a seu dispor, né? De maneiras que aqui o Senhor está dando para Moisés instruções de como deveria ser o rei. E aí você pode perguntar, bom, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso pode aplicar à minha vida? O que isso tem a ver com a igreja? E nós podemos entender pela palavra que isso tem muita sim aplicação para as nossas vidas,
aplicação para as igrejas que estão constituídas em nossa sociedade, porque o Senhor está dizendo dos deveres do rei, quais seriam as suas prioridades. E se o Senhor diz isso para uma pessoa que está numa posição de maior responsabilidade diante do povo, logo, toda essa prioridade, toda essa responsabilidade deve ser para todos. Por isso, nós também sim podemos nos incluir no que a palavra de Deus está nos dizendo nesse texto. Então vamos agora analisar, em primeiro lugar, o que você não deve fazer. E depois, em segundo lugar, o que você deve fazer. É isso que Deus dá a instrução para Israel através de Moisés. Primeira coisa, estabelecerás, verso 15, sobre ti o rei, que o Senhor teu Deus escolher entre os teus irmãos. E aí o Senhor fala a primeira palavra negativa. Não poderás estabelecer como rei um estrangeiro que não seja teu irmão. O que quer dizer isso? Você não pode pôr como rei uma pessoa que não conhece Israel. Você não pode pôr como rei uma pessoa na sua vida que não conhece a Deus. Talvez essa pessoa que esteja na sua vida, ela, de uma certa forma, representa um rei. Você não pode se associar no sentido conjugal com uma pessoa que não tem a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você não pode se associar, comercialmente falando, com um ímpio. Como você vai, um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai se associar com um ímpio? Uma pessoa que não tem os padrões que a palavra de Deus nos indica. Então era isso que o Senhor estava dizendo ali. Olha, você não pode pôr um estrangeiro, uma pessoa que não conheça bem. Se nós fomos para um outro país, nós somos estrangeiros, não conhecemos direito, talvez, a cultura, a língua do povo, os costumes. E uma pessoa vem para cá, também não nos conhece. Assim também é a nossa vida, as nossas particularidades. Essa é a primeira recomendação que Deus faz. E depois ele vai falando. Ele, porém, o rei no caso, não adquirirá para si grande número de cavalos. O que simbolizava o cavalo naquela época? O cavalo simbolizava um instrumento de guerra, um instrumento de poder, um instrumento de posição. Israel tinha mil e 400 carros de guerra. Israel tinha 12.000 cavaleiros. E Israel tinha, no tempo de Salomão, 12.800 cavalos. Já pensou? 12.800 cavalos. E eram cavalos os melhores. Por isso que naquelas batalhas épicas existia a infantaria e existia a cavalaria. E quem tivesse uma cavalaria mais forte venceria as batalhas. E o Senhor está dizendo aqui: olha, você não deve adquirir muitos cavalos.
E aí, prosseguindo, ele vai dizer: nem fará o povo voltar ao Egito para adquirir mais cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Os cavalos, a fonte principal naquela época era o Egito. Então o rei de Israel, ele tinha que voltar ao Egito, ele tinha que comprar os cavalos no Egito, ele tinha que fazer um tratado comercial com o Egito, e muitas das vezes ele ficava na dependência do Egito, e o Senhor tinha tirado o seu povo do Egito, e dessa maneira o Senhor não queria que o seu povo tivesse uma associação com o Egito mais. E muitas das vezes nós ainda trazemos nessa bagagem, quando nós chegamos do mundo, coisas que ainda no passado da nossa vida está associado com coisas do Egito, que nos fazem recordar o Egito, que nos fazem pensar no Egito, que nos fazem desejar o Egito. Às vezes as suas atrações, às vezes os seus lazeres, e isso vem à nossa mente e é algo que o Senhor está dizendo: não proceda dessa maneira. Você agora adentrou na terra prometida, aleluia. Você vai conquistar a terra prometida. Então, tome cuidado com as coisas do passado, com as coisas do Egito. Eu não quero mais que você volte para o Egito. E quantas pessoas, infelizmente, elas recuam na fé. Elas estavam caminhando, prosseguindo no caminho, mas muitas das vezes aparece um obstáculo, aparece uma distração, aparece uma sutileza do inimigo, e essas pessoas começam a recuar na fé. Meu irmão, não estacione na fé, não recue, mas avance na fé, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Continue marchando, dê um passo à frente, não pense em recuar, não pense em voltar às coisas antigas. E nós vemos que tudo isso representava o poder, a posição social. E isso é algo que as pessoas querem neste mundo, querem poder, querem posição social. Nós vemos, por exemplo, o pedido dos filhos de Zebedeu. A mãe chegou e disse para o Senhor Jesus: quando entrares no teu reino, que um dos meus filhos fique à sua direita e outro à esquerda. E essa palavra, quando chegou ao conhecimento dos outros 10, criou uma rivalidade, criou uma revolta. Como essa mulher está pedindo isso? De maneiras que devemos tomar cuidado com certas coisas que podem trazer uma posição privilegiada neste mundo, um reconhecimento neste mundo, um poderio neste mundo, mas que podem também fazer com que nos afaste da comunhão do nosso Deus. E isso é muito perigoso. Aí no verso 17, o Senhor diz para Moisés: tampouco adquirirá para si mulheres em grande número. Hoje, o que isso tem a ver com a nossa vida? Hoje, tanto para homens e como para mulheres, existe uma facilidade muito grande. Existe as internets da vida. Hoje, se especialmente os jovens, especialmente também os de maior idade, não tiverem cuidado
com o que vem no computador, isso pode trazer um grande malefício para as suas vidas. Quem foi uma pessoa que teve muitas mulheres? Salomão. A Bíblia fala. Parece que ele teve mais de 1000 mulheres. E essa quantidade de mulheres não foi por causa somente do relacionamento sexual, mas foi principalmente dos acordos políticos que Salomão tinha com essas mulheres, com essas princesas. Por quê? Porque naquela época existia os gibeonitas, os amalequitas, os filisteus, povos que viviam ao redor de Israel. De maneiras que Salomão casava com essas princesas para que, através desse casamento, haveria um período de paz no seu reinado. E isso realmente aconteceu. Como que uma nação estrangeira iria atacar Israel, sendo que uma das suas princesas faziam parte da corte de Salomão? Só que isso trouxe para Salomão um grave problema. Ele, para agradar as suas mulheres e consequentemente também o povo dessas mulheres, ele começou a construir em Israel altares para os seus deuses. E isso foi algo que Deus recusou. Deus não aprovou. E a palavra de Deus diz que o fato dele ter muitas mulheres fez com que o seu coração se desviasse da presença de Deus. Ele que tinha no início recebido toda uma sabedoria, foi um dos homens mais sábios que já existiu na face da terra. Ele agora, por causa dessa situação, ele se desviou da presença de Deus. Então, cuidado com o que você está vendo, porque uma mulher já é difícil de administrar, né? Quanto mais você querer ter outras mulheres na sua vida. Continuando, a recomendação diz aqui: não acumulará para si grande quantidade de prata ou de ouro. Riquezas. Hoje as pessoas buscam essa riqueza, de maneira que não deve acumular muito tesouro. Chegar num ponto, no limite: Senhor, isso aqui para mim já está bom. É como Paulo dizia: se eu tiver o que comer, o que beber, o que me vestir, está bom. Nós temos que chegar nesses limites, colocar limites nas nossas vidas. Para que comprar mais isso? Para que comprar mais aquilo? Para que trocar de carro, se esse aqui está funcionando muito bem? E quando a pessoa começa a fazer isso, ela vai entrando em dívida e mais dívida, e isso faz com que ela se preocupe, ela trabalhe mais. Então, a recomendação aqui é: não adquira grande quantidade de prata e de ouro, mas siga a instrução do Senhor Jesus Cristo lá no Sermão do Monte. O que o Senhor Jesus disse: não acumuleis tesouro na terra, onde a traça corrói, aonde vêm os ladrões, roubam e minam, mas acumuleis tesouros nas mansões celestiais. Lá não vai ter com que nada dessas pragas costumeiras do nosso mundo possa vir e danificar. Como é bom saber
Como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 14, que nós estamos meditando na parte da manhã, que o nosso fundamento é quem? É o Senhor Jesus Cristo. Mas neste fundamento, nós podemos usar vários materiais. Podemos usar o ouro, a prata, podemos usar o cobre, o ferro e vários outros materiais, até como a madeira, a palha. Então Paulo vai falando sobre isso. Ele fala em Romanos 14, ele fala em 1 Coríntios capítulo 3, ele fala sobre isso, sobre o tribunal de Cristo. Aonde nós estamos, onde está o nosso coração e aonde estão os tesouros, os valores do nosso coração. E tudo isso não é para dizer se a pessoa vai ser salva ou não, mas é um tribunal de julgamento das obras de cada um. Então, Paulo diz que com o fogo se manifestará. O fogo vai depurar mais o ouro, vai depurar mais a prata, o cobre, mas a palha, a madeira, ela vai ser queimada. Vai virar combustão do fogo. Vai desaparecer. E nós estamos aqui, irmãos, para sermos do reino do Rei Jesus. Nós estamos debaixo, não de um presidente somente, mas nós estamos debaixo da autoridade do nome precioso do Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então tomemos cuidado com esses valores que nós podemos desviar o nosso coração. Poder, dinheiro, segurança social, riquezas. Isso devemos ter com bastante cuidado. Agora a parte positiva. Verso 18. Quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei. Então, quando você se assentar, o rei deveria ter esse cuidado de ter uma cópia do livro. Isso é, o livro, o chamado Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Escreverá, estará fácil da pessoa ter contato. E nós sabemos que na história do povo de Israel, a maioria dos reis não seguiram essas instruções. E foram reinos que foram reinos ruins, onde Deus teve que dar o seu julgamento, onde Deus teve que mandar o seu povo para o cativeiro assírio, depois o cativeiro babilônico. O povo sofreu na mão de reis que não tiveram a instrução da palavra do Senhor. Houve sim períodos de grande avivamento, de reforma, quando esses reis voltaram-se para a palavra do Senhor, como o rei Asa, como o rei Josafá, reis que realmente honraram a palavra do Senhor. E nós também devemos honrar a palavra do Senhor, estar sempre com a palavra do Senhor como única regra de fé e prática nas nossas vidas, para que realmente possamos agradar o nosso Rei, que é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então você deve escrever. Como que eu escrevo isso na minha vida? Escreve na sua mente. Quantos versículos você é capaz de memorizar? Nós sabemos de histórias de missionários que não tinham a palavra do Senhor, que foram para quando existia a cortina de ferro na Rússia, foram presos, aonde o ateísmo reina. Esses missionários, eles tiveram cópias rápidas da palavra do Senhor e eles memorizavam
a palavra do Senhor, para não esquecer a palavra do Senhor. Como é importante quando nós estamos conversando com uma pessoa e que nós não precisamos estar toda hora abrindo a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo fará lembrar de tudo aquilo que é para nós falarmos para aquele homem, para aquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Então você tem que memorizar sim a palavra do Senhor. Escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra vai te fortalecer no momento em que você menos espera. A palavra vem na sua mente, aquele versículo vem na sua mente e fará lembrar para que você tenha essa palavra no seu coração. Conservará a cópia consigo e a lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus. Vocês, irmãos, têm feito isso? Todos os dias têm lido a palavra do Senhor? Amém ou não? Amém. Temos que ler a palavra do Senhor. Para o quê? Para aprender a temer ao Senhor. Aleluia! A respeitar o Senhor, que é o nosso Deus. E diz mais: a guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então, quando a pessoa tem assim, esses princípios, esses deveres que eram para quem? Para o rei. Para o rei. Mas que também são aplicáveis para as nossas vidas, com certeza nós vamos saber viver neste mundo. Nós vamos saber enfrentar as circunstâncias como quando elas chegarem na nossa vida. Nós ontem ouvimos a mensagem, permita-me usar o seu exemplo, irmã. A irmã Vilma falou a mensagem e da sua experiência aqui no culto das mulheres. É uma irmã que eu acompanho a sua vida. Uma irmã que recentemente perdeu seu marido. 40 anos de convivência. De repente, uma doença inesperada, seu marido partiu. E agora? Como vai ser a continuidade da sua vida? Mas ontem ela estava aqui, aleluia, louvando o Senhor, adorando ao Senhor, recebendo forças do Senhor. E quando ela falava, eu ficava imaginando, puxa, se essa mulher não tivesse Cristo, seria uma presa fácil para as seitas, especialmente para a seita espírita, porque iam falar para ela: olha, eu recebi uma mensagem do seu marido. E aí, ela iria se interessar ou não? Lógico, ela iria interessar. Olha, ele falou que está assim, que está assado, que está num lugar bom e tal, não se preocupe. Isso ia ser uma presa fácil para ela adentrar numa heresia, em algo demoníaco, porque quem se manifesta são os demônios. Mas a irmã escolheu cumprir, aplicar essa palavra, como ela leu ontem o Salmo 23, conservou essa palavra no seu coração, e hoje ela está fortalecida no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, para que ela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. E aqui tem uma outra recomendação também muito importante para os nossos dias: para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos.
Eu sou o pastor fulano de tal. Que negócio é esse? Deixa eu ver os cravos nas tuas mãos, camarada. E hoje, o que nós vemos por aí? O camarada parece ser semideus. Nós estamos todos no mesmo nível. Aleluia! O sangue do Senhor Jesus está sobre nós. Nós estamos debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. O Senhor constituiu pastores para administrar a sua obra, assim como tem o governo político, governamental deste mundo, existe também o governo da igreja. E nós temos que estarmos submissos ao governo da igreja, porque o pecado de rebelião é o quê? É como feitiçaria, um pecado que desagrada profundamente a Deus. Mas, ao mesmo tempo, quem está nesse comando, ele precisa ter o cuidado de não se querer se elevar e achar que por causa de alguns resultados pragmáticos, ele esteja acima de todos. Então, eu sou o diácono tal, eu sou a cantora tal, eu sou o músico tal. Nada disso, nada disso. Para que o seu coração não se eleve acima dos outros irmãos. E você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que você continue a olhar para Jesus, que Ele foi o autor e consumador da nossa fé. Amém? Todos estão debaixo do Rei Jesus? Todos estão debaixo do Rei Jesus? Todos estão no reino de Cristo? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Essa era a pregação do Senhor Jesus Cristo, dos profetas, dos apóstolos. E nós somos cidadãos brasileiros, mas também somos, com maior prazer e com maior orgulho, nós somos cidadãos dos céus, da família de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E se nessa noite tem alguém que ainda não está debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo, do reinado do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo quer ser Senhor e Salvador da sua vida, você pode levantar a mão e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor reine na minha vida. Se tem alguém assim, que adentrou, que ainda não conhece essa maravilhosa graça que o Senhor veio trazer para nós, este reino de misericórdia, de justiça, que nos traz essa situação de concidadãos do céu. Já pensou, irmão? Hoje em dia se homenageia uma pessoa como cidadão santista, né? Mas nós temos uma homenagem muito maior. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que nós somos cidadãos dos céus, em Cristo Jesus, e fazemos parte do seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Abaixe a sua cabeça. Vamos orar. Não estabeleça como rei um estrangeiro. Não adquira para si grande número de cavalos. Não faça o povo voltar para o Egito, para as coisas que você praticava antes. Não tenha muitas mulheres na sua vida. Não acumule grande quantidade de prata ou de ouro, mas que você escreva para si uma cópia deste livro da lei,
Conserva a cópia consigo. Leia a Bíblia todos os dias. Aprenda a temer ao Senhor seu Deus e guardar todas as palavras destas leis e desse estatuto, para que o seu coração não se eleve, não se ensoberbeça sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, e que os seus dias sejam prolongados. Quantos querem essa promessa em suas vidas nesta noite? Oh Deus, oh Deus, oh Deus, que essas promessas que foram ditas para o rei sejam aplicadas nas nossas vidas, Senhor. Tanto a parte negativa como a parte positiva, Senhor, esteja aplicada em nossas vidas, para que possamos ter uma vida cristã que te agrade, Senhor. Entendamos que nós estamos debaixo da soberania do Rei Jesus Cristo, aleluia. Estamos como cidadãos dos céus, das mansões celestiais, que possamos pensar mais nos lugares celestiais, aonde está o nosso Rei, à direita do Pai. Que maravilha, Senhor, que possamos estar, Senhor, nestes lugares, deixando este mundo, Senhor, e cortando os cordões que nos prende a este mundo, para que possamos estar junto ao Teu trono da graça. Abençoa os irmãos, Senhor, que realmente possam viver esta realidade. É a nossa oração, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando? Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelados? Então, venha conhecer a Rinaldi Odonto. Temos estacionamento próprio e você poderá contar com agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação em procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias, tudo com aparelhos de última geração. Nossa satisfação é ver você feliz, com um sorriso bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones na Clínica 1, 3233-2540. Clínica 2, 3203-2464. Na Rinaldi Odonto, você recupera a beleza do seu sorriso.